canal conversando sobre o Espiritismo, e aqui estamos para continuar o estudo da Gênese, que já vamos no capítulo 11, estudando a Gênese espiritual. E o tópico que a gente pega hoje é Doutrina dos Anjos Decaídos e da Perda do Paraíso. O que significa tudo isso? Anjos decaídos e a perda do paraíso. Isso é a metáfora da expulsão de Adão e Eva do paraíso. É uma metáfora e que a gente vai estudar aqui direitinho. Para você que ainda não me conhece, eu sou Renato, estudante, trabalhador espírita há mais de 20 anos e estamos aqui sendo facilitador desse estudo. Esse tópico, eu já dei uma lida nele. Eu já havia estudado a Gênese, mas eu estou relendo e reestudando. E esse tópico, ele é uma aula sobre a renovação dos mundos. Quando um mundo, ou seja, um planeta, muda de energia e passa para outra categoria de mundo. É o que a doutrina, né, no meio dos espíritas, da corrente dos espíritas, porque eu sempre separo a doutrina espírita do movimento espírita, né? O movimento são as pessoas que o fazem, a doutrina é o que Kardec deixou pra gente e os espíritos deixaram. Então se fala muito hoje da regeneração. A Terra está nessa transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aqui é uma aula sobre isso, sobre a renovação dos mundos. E por que a doutrina espírita fala que existe mundos? Primeiro que a ciência já provou os bilhões de planetas que existem no mundo, né? No universo. Das diversas galáxias, sistemas solares compondo galáxias e milhões e bilhões de galáxias, de uma forma que a ciência, através da NASA principalmente, né, outros países também fazem isso, já mostrou que é uma coisa infinita. O que a NASA já conseguiu chegar é o mínimo. E também porque no Evangelho Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então ele fala que não é só a Terra, a morada, né, a morada do universo, a morada do Criador. E onde é a casa do Pai? A casa do Pai não são templos, não são igrejas, não são centros, não são paredes. A casa do Pai é o universo. Então, vamos lá. Antes de iniciar, eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, aí, as categorias dos mundos trazida pelo Espiritismo. Esse aí, os mundos primitivos, são aqueles onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, como a Terra já foi primitiva na época das cavernas, dos homens de Neandertal, do Homo erectus, quando o homem se levantou e ficou ereto, né? Do Homo sapiens e etc. São planetas primitivos, inferiores à Terra, mas não inferioridade moral, mas na questão do desenvolvimento da inteligência e etc. Depois esses mundos de prova e expiação, que é a atual situação da Terra, corresponde a mundos que ainda predomina o mal, né? Numerosos vícios que aqui tem são indício de uma grande imperfeição moral. São mundos onde a inteligência já tem algum desenvolvimento, por isso mostra que não são primitivos, mas predomina o mal. Mundos de regeneração, que é o que a Terra está passando, né, a merecer, muda a energia, muda os habitantes, aqueles que merecem ficar continuam, os que não merecem vão para mundos primitivos. E aí está o sentido da expulsão do paraíso, entendeu? Os mundos de regeneração servem de transição, né, entre os de prova e expiação para mundos felizes. É um mundo de transição. Já tem aí um certo grau de paz, né, o bem já se expande muito mais, já se equilibra com o mal.
Aí tem os mundos ditosos, ou também chamado mundos felizes, são aquele onde o bem supera o mal, onde a materialidade é muito menor, a forma de se movimentar, a forma de se procriar, tudo mais sutil e mais leve. Não, o bem predomina muito sobre o mal. E aí, os planetas, que aí está escrito divino, né? A gente chama onde ficam os espíritos puros, onde ficam os espíritos puros, purificados, onde o bem reina totalmente. E são co-criadores, trabalhadores do Cristo. Nós entendemos que é aí que Jesus se encontra. Então, mostrado isso, vamos à leitura, que aí já dá uma base para a gente entender bem. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria. Então, progride fisicamente, a matéria também evolui. E moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. Então, o mundo evolui moralmente quando os espíritos que os habitam evoluem. O que é evoluir? Ir em direção ao amor e à inteligência. São as duas bases. Moral e intelectual, o amor e inteligência. Entender as leis do universo, também conhecida como lei de Deus, e obedecê-las, viver dentro do que rege essas leis. Isso é evoluir. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Então, um dos pilares é o desenvolvimento da inteligência. Por isso que nós, espíritos, que não precisa, o espírito em si não precisa de alimento, não precisa de respirar, não precisa, né, de beber água, nada disso. O espírito, nós somos jogados numa condição de precisar tudo isso para que a gente trabalhe em busca dessas coisas e desenvolva a inteligência. E nessas necessidades a gente entra nas disputas, né? Nos interesses, e aí desenvolve a moral. Logo que um mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. Olha que ele não está falando ele não está citando mundo nenhum, ele está falando os mundos, no momento dos períodos da sua transformação, nos momentos em que esses mundos ascendem para a categoria superior, né? E aí qualquer exemplo desse serve. Um mundo de regeneração passando para ditoso, um mundo ditoso passando para um mundo puro, o mundo primitivo passando para expiações e provas, e eu deixei por último o que a gente está passando agora, expiações e provas para a regeneração. Então, qualquer uma dessa situação é que ele está chamando de ascender na hierarquia dos mundos. E a gente estudou recente o capítulo que fala da movimentação dos espíritos, né? A gente estudou, acho que foi o último capítulo que a gente encerrou. Deixa eu ver. Migrações e imigrações de espíritos. A gente estudou justamente isso, o vai e vem dos espíritos. Continuando. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Ele aí manda voltar nos itens que eu citei. O que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho
suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Vamos analisar esse trecho? Então, ele está dizendo que nesse momento em que o mundo está mudando de categoria, operam-se mutações nas populações encarnadas. Então é quando muitos espíritos vão deixar de merecer estar na Terra. A Terra vai passar a ser um planeta melhor e eles não vão merecer estar aqui. Eu estou falando eles, né? Mas eu poderia dizer nós, eu me incluindo, né? Tomara que não. Eles não vão merecer estar aqui e irão para mundos primitivos, onde eles chegarão como muito inteligentes, porém aquilo para ele vai ser muito penoso. Eles vão fazer aqueles mundos primitivos evoluírem em inteligência e para ele vai ser muito penoso. Aí eu lembro de uma das bem-aventuranças do Cristo. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Olha, serão herdeiros da terra. Jesus já sabia de tudo. E eu já vou adiantar aqui que isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. A gente estudou também raça adâmica, aqui um dos tópicos. Na metáfora de Adão e Eva, são milhares, milhões de espíritos que não acompanharam a evolução de um planeta chamado Capela, planeta ou estrela, e vieram reencarnar na Terra primitiva. E esse é o grande salto que o Homo sapiens dá em inteligência em relação aos outros, né? Em relação aos neandertais. A ciência ainda pesquisa esse motivo porque os sapiens deram um salto tão grande em um período de inteligência. Que serão tais seres entre essas outras populações, né? Esses seres inteligentes que chegam em mundos primitivos? Que serão, ele está perguntando. Para eles, novas, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos ali vindos em expiação. Então, esses espíritos que chegam com essa superioridade de inteligência, chega nos mundos primitivos sabendo mais das coisas, com um comportamento adiantado para aqueles, ele está dizendo que essa é a metáfora dos anjos decaídos. Para aquele planeta primitivo é como se ali fossem anjos, só que eles foram decaídos. Não é precisamente para eles um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Olha só o sentido da expulsão. Capela evoluiu, passou de regeneração para felizes, ditosos. Olha só, imagine aí o planeta Capela sendo de regeneração ou provas e expiações. Eu nunca li nada em que estágio estava a Capela. E ela ascendeu para a categoria superior. E esses espíritos desceram para o azulzinho aí, para o mundo primitivo, enquanto onde eles estavam evoluiu. Certo? Essa terra não lhes era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão ficar relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se deles. Olha só, ele está dizendo que essa terra é um meio ingrato, onde ficarão relegados. E eles sonhavam com o seu paraíso perdido. A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é como uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. É aqui que eu citei, que intuitivamente eles sabiam que tinham coisa muito melhor do que aquilo que eles estavam vivendo. Ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindos quer da erraticidade,
concernente a esse mundo, quer de um mundo mais adiantado que mereceram abandonar. Olha aqui, vamos raciocinar. Espíritos que não acompanharam a evolução de tal mundo passam a reencarnar por afinidade num mundo primitivo. E aquilo para ele é como um castigo. Ele vai recomeçar tudo. Agora, ao mesmo tempo, espíritos melhores chegam para esse mundo. Vamos pegar a Terra como exemplo, né? Então, espíritos que não merecerão acompanhar essa evolução da Terra vão reencarnar em mundos primitivos, talvez como Marte. Não estou querendo dizer que é Marte, talvez como Marte. E espíritos já melhores, adiantados, chegarão para a Terra. Seja da própria erraticidade a gente sabe que é o mundo desencarnado, com exceção dos puros, né? Só não está na erraticidade quem é puro e quem é encarnado. Então, seja vindo desse mundo espiritual da própria Terra, seja vindo de planetas melhores, de planetas que estavam inferiores, mas que eles passaram na frente desses planetas e chegaram. Pegando aqui o exemplo de Dr. Bezerra, espíritos evoluídos já informaram que Dr. Bezerra é um espírito que já pode estar num mundo melhor, num mundo de regeneração, há muito tempo reencarnado. E por opção dele, ele não quis. Ele quis continuar trabalhando na Terra. Então, consideremos, por exemplo, se essa Terra é em regeneração, daqui a 200, 300, 400 anos, Dr. Bezerra resolve reencarnar aqui. Ele será um espírito que fará o nível da Terra subir muito pela sua presença. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Então, saindo, olha a separação do joio e do trigo, todas as metáforas sendo explicadas. Saindo o joio, ficando mais o trigo. Né? Saindo espíritos que perturbam, que fazem barbárie na terra. E a barbárie não é só sangue, viu, gente? A corrupção é uma barbárie também, que a gente sabe que mata muita gente, que sacrifica muitos dos pobres, das necessidades. Então a barbárie não é só sangue, não é só estupro, não é só roubo, assalto, não. A barbárie de colarinho branco também existe. Isso foi um acréscimo meu. São às vezes parciais essas mutações, isto é, circunscrita a um povo, a uma raça, doutras vezes são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. Então, independente do globo inteiro estar indo para a regeneração, ele está dizendo que periodicamente isso sempre acontece de forma parcial para um povo, né? A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Proscrita nesse sentido aqui, proscrita é uma palavra que tem vários sentidos, mas nesse sentido está dizendo extinta, eliminada, lá do planeta deles, né? Lá do planeta Capella. Foi uma raça que foi retirada de lá. Os espíritos que a integram foram exilados para a Terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Então é o que a gente falou. O espírito melhorado traz a inteligência para o planeta primitivo. Então começa a trazer novas descobertas. Tem muitas coisas realizadas pela humanidade que até hoje não se explica como o povo daquela época teve tecnologia e inteligência para fazer, como as pirâmides do Egito é um exemplo. Não se sabe até hoje como conseguiram botar aquelas pedras cortadas em cubos uma sobre a outra, que hoje precisaria de poderosos guindastes. E mesmo antes, né, a descoberta do fogo, como acender um fogo, como fazer a roda, foram inteligências introduzidas para aquele povo primitivo, que éramos nós. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça há de desempenhado até hoje?
Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos querido, pela sua obstinação, colocar-se à altura desse progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Então, se esse grupo de espíritos, que a gente chama de raça adâmica, continuasse reencarnando lá em Capela, eles seriam um obstáculo a esse salto, a essa evolução, a essa ascensão de Capela. Então, eles seriam um problema. Então, eles foram para o mundo primitivo. E a Terra está passando por isso. Espíritos que estão sendo obstáculo para a Terra entrar na fase de regeneração começarão a reencarnar em mundos primitivos. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram. Então, eles foram substituídos por espíritos que melhoraram-se e que mereceram estar seguindo junto com Capela, seja vindo da erraticidade de Capela, seja vindo de planetas inferiores a Capela, e que eles foram promovidos, vamos usar essa palavra, relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos. Teve Deus razão para lhe dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Isso aqui é bíblico, né? E quando se fala Deus na doutrina espírita, a gente não entende uma individualidade, um indivíduo que deu ordens, não. Deus são suas leis estabelecidas. E entre suas leis está essa da emigração e imigração de espíritos entre as moradas do Pai, entre os planetas. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que ele enviaria um Salvador. Isso é uma promessa que foi feita, né? Que os profetas repetem lá no Antigo Testamento. Que Deus prometeu a Adão e Eva que eles viriam para esse castigo, mas iam lhe enviar um Salvador. Isto é, um ser que a esclareceria sobre o caminho que lhe cumpria tomar para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Inferno foi para fazer contraponto ao paraíso perdido, eles viriam para o inferno. Mas foi prometido a eles que seria enviado um Salvador para orientar eles. Olha como é que vocês voltam para a Capela. Olha como vocês podem ir para lugares melhores. E não foi isso que Jesus fez? Nos ensinar o caminho da felicidade, o caminho da evolução, amando e perdoando, eliminando o egoísmo e o orgulho. Esse Salvador, ele lhe enviou na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade, que ela, a raça adâmica, desconhecia e que seria a verdadeira âncora da salvação. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante, em determinado sentido, que espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas para eles também, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Além do Cristo, periodicamente é mandado espíritos que não são tão puros quanto o Cristo, mas são muito superiores à Terra, para fazer que nós, habitantes da Terra, evoluamos moralmente. Né? Tem aqueles que vêm trazer a inteligência, aqueles muito inteligentes que vêm aqui trazer a inteligência, dar saltos de inteligência. E tem aqueles que são adiantados na moral e vêm trazer a moral. Posso citar aí Francisco de Assis, Santo Agostinho, Chico Xavier e muitos outros anônimos que são superiores moralmente, né? A irmã Dulce aqui de Salvador, do Brasil, né? Que demonstrou muito amor,
cuidou dos pobres e levou uma vida só de caridade. Então, espíritos que vêm mostrar a gente como é possível amar. E esses espíritos vindo em missão, eles ajudam a eles mesmos evoluírem. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, aqui ele vai fazer agora uma defesa da reencarnação. Suponhamos com efeito que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da Terra. Ele mandou a gente supor, né, essa teoria de uma encarnação só, em que a pessoa nasce, passa um período aqui na Terra, vamos botar aí 80 anos, 90 anos, e desaparece da Terra para sempre. É a teoria de uma encarnação só. É para aqueles que não acreditam na reencarnação. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus. Então, se a pessoa veio na época de Adão, por essa teoria ele não estaria aqui quando Jesus chegou, não é? No entanto, foi prometido a eles um Salvador. Eu já adiantei a explicação. Foi prometido a eles um Salvador. E como Jesus seria o cumprimento dessa promessa se aqueles que ouviram essa promessa não estão aqui? É como eu chegar para uma sala de aula e dizer: nós vamos distribuir livros. Não esperem que nós vamos distribuir livros. E toda aquela sala de aula vai para outra escola, vai para outra faculdade mais adiantada. E daqui a 5 anos eu vou lá e distribuo os livros. Cadê aqueles que ouviram a promessa? Só que nesse caso aqui, os mesmos que ouviram a promessa estavam encarnados para ouvir o Cristo e para estudar o evangelho deles. Talvez nós, né, tenhamos sido esses que ouviram a promessa e está recebendo ela aqui. Esse comentário que eu fiz explicou todo o trecho que eu vou ler agora. Entendeu? Então, nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras, né? No caso dessa teoria de uma encarnação. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Então, os descendentes de Adão não ouviram essa promessa. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, né, e através dos profetas, foram mister se aplicassem às mesmas almas. Se estas não são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. Então, as populações futuras não podem pagar o pecado de Adão e Eva, que muitas religiões dizem que sim, a gente paga o pecado do pai. Uma criança que nasce doente é porque o pai pecou. Ora, não faz sentido. Uma coisa tão injusta, né? Eu faço um assalto e a polícia prende meu filho para pagar? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original, vulgar no sentido de popular, conseguintemente a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e dos tempos de Adão, implica, portanto, a reencarnação. Foi o que eu já comentei. Para fazer sentido essa promessa, os mesmos que ouviram a promessa têm que estar aqui para recebê-la como cumprimento. E não é só a presença do Cristo o cumprimento da promessa. É todo o ensinamento que ele deixou. Então, quem reencarnou no século I, século II, século V, século X, século XVIII, XIX, receberam a paga da promessa, que é a mensagem do Cristo. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra ao tempo de Adão e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original. Então, qual é o pecado original? São minhas faltas do passado.
que eu sempre vou levar nas reencarnações, os meus erros dos passados, que eu fiz os outros sofrerem. Pecado peculiar a cada indivíduo e não resultado da responsabilidade da falta de outrem, a quem ele jamais conheceu. Então eu respondo pelas minhas faltas de vidas passadas. Eu não respondo pelo erro de Adão e Eva, supostamente, né? Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, já comentamos, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, e então, mas só então, lhe dareis a missão um sentido real e sério que a razão pode aceitar. Vamos deixar aqui, meus amigos, né? Vamos deixar aqui, que já deu 30 minutos, até mais um pouquinho. Muito rica essa passagem. Esclareceu bem o que é a ascensão de um planeta, de uma morada do Pai, para uma energia melhor. E é essa a promessa do Cristo, da felicidade. Se fizermos conforme ele falou, se nos esforçarmos a amar o próximo, pelo menos com o nível de respeito, de honestidade, de justiça, estaremos na Terra regenerada. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo. Jesus abençoe a nós todos e os nossos lares, nossos familiares. Que assim seja.